Pela lei da SAF, se eu falar uma bobagem, o Capello me corrige, o investidor tem a obrigação de transferir 20% das suas receitas ao clube que o derivou, né? À associação, no caso o Botafogo, para o pagamento das dívidas. E o Textor imaginava, isso é o que eu ouvi, e de gente tentando explicar o que está acontecendo. Tá bom, 20% do que eu estou ganhando aqui vai para pagar as dívidas, vai para o clube. E o que tem acontecido no entendimento do Textor é que credores do Botafogo têm obtido vitórias na justiça que tem feito ultrapassar esse valor de 20% que ele imaginava seria o teto que ele pagaria das receitas que entram na SAF. Então ele está olhando essa situação e falou, opa, não é como eu imaginava, vou tirar o pé até eu ter uma maior certeza do que vai acontecer, de como será o meu negócio. Tem até uma reunião programada do Conselho Deliberativo do Botafogo para discutir essa questão. O que você informa diante desse relato, Capello? O que você pode informar para a nossa audiência diante desse relato? Bom, primeiro eu queria comentar o PC, quando ele disse que o Textor está tomando um choque de Brasil, né? Está sendo letrado em relação ao futebol brasileiro. Acho que todos nós também estamos tomando um choque de SAF e sendo letrados em relação à SAF. Porque, embora a gente tivesse já algumas vozes na imprensa alertando que esses problemas aconteceriam, o fato é que muita gente achou que, com o início das SAFs, as dívidas ficariam para trás na associação, a associação que se vire, o investidor chega, coloca centenas de milhões de reais, contrata reforços, começa a ser competitivo e a vida será linda daqui em diante. E a gente está percebendo na prática que não é assim que funciona, né? O Cruzeiro, o Botafogo eram clubes com R$1 bilhão em dívidas. Essas dívidas ficaram na associação, mas a SAF, ela é obviamente a responsável por arcar com essas dívidas. A questão é até que ponto, e aí que a justiça começa a determinar o que vai acontecer. Eu vejo muita gente, entre botafoguenses e cruzeirenses especialmente, culpando a justiça, dizendo, olha, como a justiça é má, ela está dando razão aos credores, está furando essa bolha, fazendo com que as SAFs sejam cobradas. Na realidade, é mais complicado do que isso também, né? Porque, em primeiro lugar, a lei da SAF tem os seus buracos, ela tem vários pontos ali que ela foi mal redigida, na expectativa de que juízes e desembargadores no futuro fossem preencher essas lacunas com o entendimento deles. E o entendimento que tem vindo até agora é o de que sim, essas SAFs elas são responsáveis por pagar credores que, teoricamente, ficariam para trás, né? E, por outro lado, tem a própria condução do negócio. O Textor ele chegou, ele colocou lá a sua promessa de investimento de R$400 milhões. No início, colocou muito dinheiro para contratar jogadores, etc., mas não se limita a esses 400 milhões. Tem também aquele bilhão de dívida para trás que precisa ser pago. O que já aconteceu em ambos os casos, tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro, é que os dois clubes já desistiram do regime centralizado de execuções. O Cruzeiro já anunciou isso de fato, inclusive já saiu e está em uma recuperação judicial, passando por esse processo, e o Botafogo está naquele ponto em que ele ainda está dentro do RCE, mas ele, na prática, já desistiu, está negociando com os credores, está buscando uma recuperação extrajudicial, que é nada mais, nada menos do que buscar um outro caminho para renegociar aquelas mesmas dívidas que ficaram para trás. Mas, olha, não tem surpresa para ninguém. Quem vinha acompanhando o negócio de perto e os donos, obviamente, são muito bem assessorados para isso, não tem nenhuma surpresa. O RCL foi colocado na lei para tratar de dívidas cíveis e trabalhistas. A dívida tributária, todo mundo sabia que iria suceder para a SAF. Embora não tivesse previsto na lei, todo mundo sabia disso, porque tem outras leis complementares no Brasil que fazem com que isso aconteça. Não dá para, a essa altura do campeonato, virar e dizer, não está dando certo porque a justiça tem colocado coisas que eu não esperava. Todo mundo esperava, todo mundo sabia. E o Messi você vê risco, assim, eu estou vendo o tom do noticiário mudou nessa lesão. Eu estou vendo as pessoas preocupadas com o futuro da carreira do Neymar por causa de mais essa lesão. Você vê risco também? De continuidade de carreira, não. Que ele volta a jogar, não há nenhuma dúvida. Eu acho que o Neymar vai continuar na primeira prateleira em altíssimo nível. Eu acho que além da recuperação, eu acho que vai ser um momento de reflexão de liga. Eu acho que a liga francesa ela não beneficia o Neymar. Não beneficia no bom sentido, né? Não tem que beneficiar. A gente está vendo os números aí dos dois aí. Hoje, uma comparação de jogo, André, o Neymar tem que ser comparado com outros meio-campistas, porque ele não faz uma função. O Mbappé joga praticamente no último terço. O Neymar recua um pouco mais. Então, uma comparação seria com jogadores do meio de campo. Mas é óbvio que existe porque são duas estrelas e protagonistas, né? Não, o que chama a atenção foi isso, né? Chegaram juntos, né?
E o Mbappé conseguiu fazer 247 jogos e o Neymar 133, que mostra como o Neymar se lesiona. Um tem uma relação, assim, as coisas não são distintas. O Neymar foi jogar um campeonato de nível técnico limitado, onde a prática do jogo violento, especialmente contra ele, se acentuou. O Mbappé não recebe, até por característica do jogo e também pelas empatia que criou, ele não é tão visado dentro de campo quanto o Neymar. O jogo do Neymar, que é um jogo de ter a bola, de buscar o drible, e muitas vezes com esse drible vai parar lá dentro do gol, ou servir alguém mais bem colocado e se projetar, é um jogo que quantas vezes nós já vimos no campeonato francês, jogador do time rival botar o dedo na cara, dizer que está incomodado com aquela postura. E a arbitragem, muitas vezes, ela é condescendente com esse tipo de prática. O que me parece que vai ter agora é um impasse que sobre o que o Neymar deve estar pensando, que primeiro, continuar nessa liga francesa, que praticamente desde que da transferência já o levou a ficar quase que 2 anos sem jogar alternadamente, mas somando dá isso, ou buscar uma liga onde ele vai poder desenvolver o seu futebol. E a questão até das lesões, se você olhar, foram 9 lesões, 6... A maioria provocada por pancada mesmo. 6 de pancada e 3 de musculares. E as musculares podem ser consequência das da pancadas da inatividade. Então, assim, é um número alto, mas eu acho que, assim, se ele se sentisse protegido em termos de arbitragem, ele poderia ter um número de jogos altíssimo, né? Como todo mundo se sente muito à vontade, esse último lance especificamente eu acho que foi um acidente. Não, ele não houve intenção. Não vi maldade, não vi... Mas eu acho que em discussão, só para passar já, em discussão na cabeça dele, é claro que agora quer fazer a cirurgia, ver como é que vai ser o processo de recuperação. Mas mais adiante, acho que ele vai pensar muito sobre a carreira, o que vai ser a carreira daqui para frente. Setor que a gente falava. De construção, exato. Segundo a imprensa francesa, o Neymar sinalizou ao PSG que não deseja ir para o Chelsea. O Chelsea é um clube que quer ter o Neymar e ele já sinalizou que deseja permanecer em Paris até 2027. O time do Beckham nos Estados Unidos é uma possibilidade para o Neymar, já sinaliza com interesse. Torcedores de todos os times brasileiros sonham em ter o Neymar por aqui. Eu, como Pedrinho, gostaria de ver o nosso principal jogador. Ele não é o melhor jogador do momento brasileiro, não é. Vinícius Júnior, Casemiro, os dois estão jogando mais do que o Neymar. Se a gente puder... Mas eu gostaria muito de vê-lo numa liga como a inglesa. Acho que para o Neymar, visando a próxima Copa, faria muito bem. Mas quem decide isso é ele. Abril de 2014, a Ronaldinho Mania invadiu Bogotá. Era gente dormindo em frente ao Hotel do Galo, de caricaturas. A sósia, todo mundo querendo ver o ídolo de perto. Dribles, magia, sem Ronaldinho não há futebol. Todo final de jogo, essa mesma vibração da torcida em querer os pertences do Ronaldinho, abraçar o Ronaldinho, vibrar com o Ronaldinho, foi muito gratificante para mim poder ter jogado ao lado dele. Já na chegada ao estádio, Ronaldinho foi agarrado. É a mulherada puxando ele na grade ali. Nas arquibancadas, diversos cartazes para ele. Ronaldinho não teve uma atuação destacada. Apesar do gol do meio de campo que tentou fazer. Um para o Santa Fé, um também para o Atlético. E o Ronaldinho só deixou o campo depois de dar uma volta olímpica. Gesto bonito aí do Ronaldinho Gaúcho. Veio toda a torcida rival com um monte de cartaz, foto. Então emociona, né? Não esperava receber tanto carinho assim. Quase 9 anos se passaram desde que Independiente Santa Fé e Atlético se enfrentaram aqui no estádio El Campín. Mas a loucura vivida naquela noite em Bogotá, pela presença de Ronaldinho Gaúcho, foi algo tão marcante que até hoje o Atlético é um dos destaques no Museu do Estádio.
Em uma sala onde estão fotos e camisas históricas, o Galo se faz presente e 2 vezes. Nenhum outro clube tem 2 camisas autografadas em exibição. Agora, se é a camisa 13 a que está em exibição, por onde será que anda a número 10? Wilder Medina exibe com orgulho a relíquia que guardou. Foi um momento que jamais vou esquecer na minha vida. O Ronaldinho tá ali conversando com o Medina. Não, pode deixar. Te dou a camisa, não tem problema. Tiramos uma foto depois. Tá tudo certo. Cheguei, me acerquei, lo abracei. Eu cheguei, me aproximei. Eu abracei ele antes de começar o segundo tempo. Eu disse que o admirava muito, que era um dos maiores do mundo com a sua magia e talento. E ele, com muita humildade, com seu sorriso, disse que ia me dar. Te la voy a regalar. E o Medina ganhou, né? O Medina fez aquele chaveco no Ronaldinho ali no intervalo. Sempre um prêmio, né? Pegar a camisa de um jogador como o Ronaldinho. Digamos que o Wilder era um especialista em conseguir camisetas importantes. Tenho quase 200. Essa é uma das mais valiosas. Troquei com o Ronaldo. Com Ronaldo Nazário. O último jogo oficial do fenômeno. Me ofereceram muito dinheiro por ela, mas o valor que ela tem é sentimental. Assim como a de Ronaldinho. Após a troca de camisetas, Wilder foi ao vestiário do Galo para que o craque a autografasse. Mas do que o Wilder jamais vai esquecer são das palavras que ouviu. Medina. Ele me disse: Medina, conheço a sua história. Muitos jogadores no Brasil também se perderam pelo problema que você teve com as drogas. E você será exemplo de superação para todos os jogadores na Colômbia e no mundo. Essas palavras eu ainda ouço de forma repetida sempre. Em 2019, já aposentado, Ronaldinho retribuiu todo o carinho que recebeu, vestindo as cores do Independiente Santa Fé em um amistoso. Ronaldinho, o craque que era amado até pelos rivais. Vitor Pereira ou Diniz? Diniz, um momento sequencial, um momento que já dura muito tempo. Acho que o Vitor Pereira foi uma boa escolha do Flamengo. Eu acho que muita gente deve estar me xingando nesse momento. Acho que ele é uma boa escolha, acho que o Flamengo... Repita. Vitor Pereira? É uma boa escolha. Eu acho que, agora você vai para a primeira página do GE. Ele pode arrumar o Flamengo durante o ano. Como ele arrumou o Corinthians agora. As coisas não estão acontecendo. Lédio, lembrando que ele começou no Corinthians sem ganhar clássico também, hein? Não, ele começou e terminou. Agora, ele só ganhou do Santos. Ele só ganhou do Santos. Ele perdeu todos os jogos pro Palmeiras. Eu levantei para você. Ele empatou com o São Paulo um jogo e perdeu os demais. E ele ganhou do Santos. Foi o único clássico que ele venceu. No Flamengo, a vitória do Botafogo não tira ele no banco, mas ele é o treinador. Eu, como Lédio... Só esclarecer, eu votei no Diniz. Né? Sim, Diniz. Só fiz um parênteses. O Flamengo liberou o Marinho para negociar com o Bahia. Conversas estão em andamento ainda. O Flamengo que pode receber 8 milhões de reais nessa negociação. Hoje tem Fla-Flu no Carioca, né? Mais uma decisão nesse início de ano de decepções do Flamengo. Vitor Pereira precisa encontrar soluções num cenário de pressão e desfalques. A cada partida, o técnico mexe e muda, mas por enquanto quase todas as tentativas ainda não deram certo. Logo mais, com Davi Luiz e Thiago Maia machucados, é provável que Vitor Pereira escale 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira são os favoritos. Além do trio, Pablo corre por fora. Se a escalação for confirmada assim, Rodrigo Caio terá a primeira chance na equipe principal depois de praticamente 8 meses. O último jogo dele ao lado dos demais titulares foi em junho do ano passado. Derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O zagueiro está entre os mais antigos do elenco e conhece bem a história recente do Fla-Flu. Desde que essa era vitoriosa do Flamengo começou em 2019, o Fluminense tem sido um adversário que machuca bastante os rubro-negros. E os números mostram isso. Foram 23 jogos, com 9 vitórias para cada lado e 5 empates. Sendo que nos 10 últimos confrontos, a balança pesou muito mais para o lado tricolor. 6 vitórias e a conquista do título carioca de 2022. O Fla-Flu, o primeiro de 2023, fecha a fase de classificação.
Vale o título simbólico da Taça Guanabara e a possibilidade de ter a vantagem de 2 empates nas semifinais. Mas, acima de tudo, é um jogo para o Vitor Pereira descobrir se está ou não achando um caminho. Clássicos desse tamanho costumam deixar marcas, positivas ou negativas. Quem não tá jogando num time paulista, chupa o dedo. Ou, se quiser, chupeta. Ela chupa chupeta até hoje? Até hoje ela chupa chupeta. Chupetinha, fica! Fica! Mas nessa idade? Não, mas eu parei, era quando eu era menor. Parou mesmo? Parei. Tua mãe disse que você ainda não parou. Até hoje ela chupa chupeta. Parei. Ela tá me zoando. Família entrega, né? É osso. Mas a família da Milene ficou feliz, porque pela primeira vez pôde ver ela jogando em Rondônia. A atacante nasceu em Cacoal, que fica a mais de 6 horas da capital Porto Velho. Mas o jogo foi aqui, ó, em Ariquemes, no meio do caminho. Aí ficou mais fácil de chamar a turma. Ainda mais saiu os gols da Milene. Os gols, né, mamãe? Porque a filhona, a Milene, não se contentou com um só, não. Ela fez o 5º, baita gol, inclusive, e o 6º na goleada do Timão para cima do Real Ariquemes. A Milene é uma das artilheiras do campeonato com 3 gols. Ela e outras 3 corintianas. O time tem um saldo de 20 gols em 2 jogos. A única intrusa nessa disputa aí é a Letícia Ferreira. Ela também fez 2 nessa segunda rodada pelo Palmeiras contra o Real Brasília. 3-0 e o Verdão segue na cola do líder Corinthians. Falando em cola, se liga como é que estão os times paulistas. São 5 jogando o campeonato. E tá todo mundo ali, ó, no topo da tabela. A Ferroviária também ganhou seus 2 primeiros jogos. Dessa vez meteu 2-1 no Internacional. Já o Santos, que ganhou do Flamengo na estreia, ficou no empate com o Atlético Paranaense fora de casa. Esse aí é o gol da Bianca Gomes, que saiu aos 44 do segundo tempo. Para fechar o quinteto paulista, o tricolor ganhou a primeira. Foi pro estilo, tá? Olha o golaço da Ariel Godoy. Vitória para cima do Ceará por 2-0. Foi o primeiro dela com a camisa do São Paulo. É, quem segura as paulistas nesse Brasileirão 2023? Piquerez, apaixonado. Calma aí, pessoal da fofoca. Ok. O lateral tá amando ficar no Palmeiras. Eu quero muito o Palmeiras, estou muito feliz de ficar aqui. O lateral do Palmeiras. Então, joga em qual, Piquerez? Hoje em dia o futebol é muito versátil, então o jogador que se adapta mais a mais posições é mais fácil para um jogar. Aqui no Palmeiras temos jogo, cada plano, então tem jogos que eu sou mais retrasado, outros mais adelantado. Viramos com rocha, então a gente tem que se acostumar para fazer da melhor maneira. Na cartilha do Abel, o jogador tem que fazer mais de uma função, mostrar mais, se virar nos 30, vale para todos. No caso dos laterais, tá dando certo. Rocha e Piquerez estão numa excelente fase. Titulares do treinador que cobra essa movimentação. Ora eles podem aparecer como um terceiro zagueiro, fechando a linha defensiva, ora podem sair da beira do campo e atuar mais pelo meio. O Rocha tem essa liberdade, ele é outro jogador também muito inteligente. Umas vezes é ele que ataca a profundidade, outras vezes ele vai por dentro, quase como um segundo médio, quando o menino
chega à área para ficar com uma cobertura por trás, fazer uma construção 3-2 com o Rocha e o Zé. É uma forma nova, né, que ele está tentando implementar na nossa equipe, né, na minha movimentação, recebendo a bola mais por dentro, aproveitar um pouco do meu passe, né, da construção ali junto com o Veiga, junto com o Dudu ou com o Rony quando está do meu lado. Do outro lado é a mesma coisa. E numa dessas idas, lá na frente, pelo meio, olha o que o uruguaio fez. Na minha opinião, só lhes dá mais abrangência e conhecimento de jogo e lhes dá outros recursos para poder não fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. No Palmeiras, ser multifunção garante pontos com o chefe e principalmente vaga no time. Eu tô carregando um símbolo comigo, um símbolo da minha religião. Para onde eu for, em qualquer lugar que eu tiver, as pessoas vão saber que eu sou muçulmana. O islamismo, ele protege a mulher de um jeito assim, surreal, e ninguém sabe, ninguém procura saber. A gente usa o hijab e a vestimenta para as pessoas gostarem da gente e nos respeitarem pelo que nós somos e não pelo nosso físico. A gente usa para se proteger dos olhares de pessoas que só nos objetificam pelo nosso corpo. Eu percebo os olhares, que é normal, porque eu sou diferente, eu vivo em um país diferente. Há muito tempo me incomodava, eu ficava triste, eu tinha vergonha, mas hoje é super normal, é minha forma de me expressar, o meu lenço, a minha vestimenta, a minha religião, mas nada que me impeça de vir, que me impeça de aproveitar. Desde pequena, meu pai sempre foi apaixonado por futebol e lá em casa não tinha outra opção, ou era Corinthians ou era Corinthians. A gente não tinha muitas outras opções. Vim pela primeira vez com 13 anos. Eu me sinto igual todo mundo. Corinthians é o time do povo, é o time de todo mundo, é onde todo mundo é igual, não importa a cor, a religião. Meu Deus! Tá todo mundo unido por uma única causa, que é o amor pelo esporte, o amor pelo futebol. Então, com certeza, tá todo mundo na mesma vibe ali, todo mundo torcendo, curtindo, é muito legal.